Olá, galera, bom dia. São 10 para as 10 da manhã. A gente está ao vivo aqui na Rádio DL, escoladelucifer.com.br, para quem estiver vendo pelo YouTube. Eu vou seguir aqui com a Bíblia. Os últimos temas que a gente está abordando estão todos na Bíblia. E acho que é interessante que se desdobre as religiões para o lado certo da coerência e da união, né? A religião é para unir, não é para separar. E quando finalmente essa união acontecesse, já seria o momento da síntese, né? Que já é o momento eterno. Então por isso que é tão complicado, porque são os rios, né, pelos chakras da terra aí fluindo de volta para o mar, né? E para se satisfazer com o mar, você tem que ter percorrido a seca terra, né? E essa é a troca de perspectivas que a natureza faz, né? Então a gente vai hoje prosseguir. Eu vou falar um pouco da Nova Jerusalém, né? E da relação da Nova Jerusalém da Bíblia, do Apocalipse, né, com Atlântida, né? Vou dar um bom dia para quem está aí. Bom dia, Richard, Gustavo, Josemar, Rafael, Arthur, Doug, Lucas, Diego. E sobre a aba cursos aí, a gente já está atualizando. O Alexandre, a Michelle, o pessoal está ali corrigindo já e me ajudando aqui a organizar são muitos vídeos, né? Muito conteúdo, às vezes cai, dá problema aí nos links. A gente recebe um monte de ataque vibracional que se desdobra nos abstratos, né, do digital, que é bem fácil dar um pepininho ali, dar um bug aqui. Então os abstratos ali se desdobram fácil, assim, né? De maneira fácil, então acaba travando, cai. Vocês podem perceber diariamente como é difícil sintonizar a verdade, porque aqui o nosso portal, por menor que ele ainda seja, ele é a única fonte de água limpa, vocês sabem disso. Aqui resume tudo, aqui limpa tudo, aqui tem todos os ângulos posicionados diante de uma só coerência, né? Então pesa, a gente tem de 5 a 10, 15 mil acessos por dia. Olha se tudo isso logasse, olha se tudo isso fosse aluno, se tudo isso ajudasse, né? As pessoas estão ali olhando de longe, com medo, assustadas, curiosas, mas ainda não conseguem aceitar, né? Deixar tudo que elas aprenderam para trás e abocanhar aqui junto conosco a nova realidade, né? Que é única e você acaba tendo que deixar tudo para trás por isso. E para eles é muito difícil. Então a gente tem muito peso, a gente aguenta todos eles aqui deixando o nosso site lerdo, fazendo cair nossos vídeos, fazendo cair nossa escola aqui, nossa estrutura. A gente que está interessado em ajudar aqui só se ferra, né? Enquanto eles ficam ali parasitando, vendo as notícias, vendo a verdade e não contribuem em nada, né? Então olha só o peso que a gente carrega. Mas aí temos que olhar em quinta dimensão e ver o contrário. Se a gente tem essa estrutura mental, intelectual, psicológica, espiritual, para poder olhar daqui de cima, permanecer aqui, é porque eles estão lá, né? Então a gente de quinta dimensão acaba tendo que ver esse processo, mas com moderação, né? Que senão também a gente vai beijar os pés do judeu, por ter feito a gente se fortalecer e se unir no inferno, né? Não adianta, tem que saber pôr a justiça, até para devolver para eles a perspectiva. Senão a gente agradece e fica eles com a podridão para sempre. Os lixos vão ser eles enquanto a gente é soberano. Não, tem que posicionar a perspectiva para eles também, né? Então, olá Sérgio, Gil, Kaique. Então vamos lá, vamos falar um pouco aqui da Nova Jerusalém. E a gente sabe aqui, eu vou ler aqui a versão do Apocalipse e depois a gente comenta um pouco com as características ali, as semelhanças de Atlântida, né? Então tá lá. Eu vou colocar aqui as devidas referências até, para que vocês também possam ver. Eu já ia esquecendo aqui. Para vocês, quem quiser ler a Bíblia, ler a continuação, né? Porque senão fica muito comprido, né? Então tá Apocalipse 22. Isso, Apocalipse 21, 21, 22. Eu vou colocar aqui, dá até para ouvir no site, no link aqui, é legal. Hoje em dia tem muito aplicativo, não vê a verdade, não interage com as coisas que não quer. Você no ônibus, você andando, você consegue baixar ali, você consegue ouvir os podcasts, consegue ouvir a Bíblia, interagir com o que você julgar que é importante. Não tem desculpa de falar, não tem tempo, não tem como, mas tempo é prioridade, né? Você que escolhe as suas prioridades. Se você não priorizar a verdade, você vai ficar na mentira. E a verdade vai se importar com você por quê? A pessoa não se importa com ela. É uma sintonia, né? Você escolhe o escuro, vai ficar ali porque precisa, porque quer e porque é digno disso, né? Por bem ou por mal. Então vamos lá, Apocalipse. A partir do 21 ao 22.
E vai ter ali certinho também nos versículos aqui. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E aí tem essa relação com o Espírito Santo, com o povo, com o transbordar do povo ali, que de maneira teatral sim posiciona ali o transbordar dévico feminino, que acaba posicionando ali algumas entidades dévicas, né, que se relacionam ali vibracionalmente com esse ponto messiânico. Isso eu vou explicar mais pra frente, né? Mas estamos falando aqui do corpo, né? Da esposa, do corpo, do cordeiro, que é o povo, e aí a constituição da igreja, que são os salvos ali. São aqueles que têm o nome, né, os seus nomes no livro da vida. Ou seja, somos nós a síntese, né? Todo o resto, todas aquelas camadas, aqueles milhões e bilhões de pessoas acabam se tornando, aos poucos, né, perspectivas limitadas daquilo que um dia de fato serão e o que são. Ou seja, a consciência plena ali de cima, quando mergulha no passado para reestruturar teu eco. O que é o passado? Senão a síntese daquele discernimento que hoje ele tem, né? Então é uma sintonia ali, é um processo, um eco, né? E se estruturar diante desse eco, posicionar o espaço-tempo, dominar o espaço-tempo com a tecnologia, com a expansão consciencial, lhe obriga a entrar em sintonia com esses pontos anteriores que te fazem reexperienciar, né, momentos para você lembrar quem você é, fortalecer teu eu superior e, né, se comunicar lá no passado com eles, que é você mesmo, e lá do passado a gente sabe como é, não é? É recente pra gente. Então você tem uma intuição, você tem um contato com o eu superior, porque você é o eu inferior, perdido, limitado, procurando a resposta, né? Agora aos poucos você passa pro lado de cá, você é a resposta, você tem as respostas, você se torna seu eu superior, né? E que vai mergulhar por expansão consciencial, por tecnologia, por pontos ali em comum de ressonância, né? Não importa como você vai plasmar no teatro, mas você vai ressoar com as mesmas frequências e vai interagir com esses momentos emocionais, esses momentos lógicos, né? Passando aquela intuição, ou aquelas grandes experiências ali emocionais, né? Milagres e visões, epifanias ali que acontecem até então de maneiras inexplicáveis, mas que aqui a gente consegue compreender muito bem, né? Visto que modulamos a luz, a própria realidade, né? Então, veio o anjo, né, um dos 7 anjos, e falou: Vem, mostrar-te a esposa da mulher do cordeiro. E levou-me em espírito, né, a um grande alto monte. Isso era ele falando para João, né? E mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então você vê que ali é a plenitude, né, simétrica, de todos os reinos eternos, né? Então você vai ter uma estrutura perfeita no reino atômico, que vai se aprofundando no reino mineral, né, que vai se tornando mais profunda, mais livre, por consequência mais errônea também, né, mais abstrata, mais falha, né? Assim como o vegetal vai se tornando mais falho, mais abstrato, um morre, outro vive, né? O reino animal também. Então a intenção da simetria é se perder, para depois se reencontrar. E essa é a respiração, porque senão ela fica estática, né? Volta para o absoluto, que é parado, né? Então ela precisa ficar se reciclando, se reembaralhando, né? Então por isso desce do céu essa plenitude, que é o eterno, que de lá mergulhamos no tempo, mergulhamos no escuro para reestruturar ali, depois de nos perdermos, de dentro para fora, somos a luz, somos a estrutura que nunca se desfaz. Então é claro que nos reencontraremos, assim que observarmos uns aos outros e nos reunirmos para entender o porquê estamos para sempre juntos, né? Então, e lá vinha, né, e tinha essa cidade, né, essa grande cidade, a Santa Jerusalém que descia do céu, tinha a glória de Deus, e sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente, né? Então veja que essa cidade, ela tinha luz própria, ela tem luz própria. Vejam aí, vão comparando as semelhanças com a Atlântida, né? Aquela cidade de ouro, Eldorado, aquilo feita de pedras preciosas, né? Era uma coisa magnífica, única naquele continente que se perdeu. Veja como a nova Jerusalém e Atlântida ali, elas estão ali posicionadas na simetria perfeita. Elas são o mesmo momento, né? Vistas de uma perspectiva pré-Ragnarok e pré-apocalíptica, né? Aí muda o nome, muda ali a sua interpretação, mas é o mesmo momento, né? Tá dando pra ouvir bem aí, né, galera? Abaixo aqui pra mim. Então, e vamos seguindo. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então vejam aí, você tem ali aquela cidade perfeita, cintilante, simétrica, né? E que tinha um grande alto muro que protegia ali, né, todo, é o que fecha, que dá forma, né, para aquela cidade, né, a autossuficiência dela.
E tinha 12 portas. Veja, como que você entra naquela tora? São as 12 cores, né? Os 12 ângulos eternos, supremos, né? E como que você... qual que é o caminho até lá, né? São as 12 tribos lá no começo, né? As 12 tribos de Israel, né? E elas entram ali. E do outro lado, né, do levante, né, do lado do levante, onde o sol nasce, né, tinha 3 portas. E do lado norte tinha mais 3 portas. Do lado sul, mais 3 portas, né? E do lado do poente, mais 3 portas. Veja aí, o 12, né? Onde estão ali os nomes das tribos de Israel. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Então veja, debaixo dessas portas, os fundamentos e aquilo que estruturava, aquilo que era encaixado lá no inferno, lá no chão, lá no fundo, né? Tinha o nome dos 12 apóstolos, né? Do Cordeiro. Ou seja, aqueles que estavam lá no inferno, que morreram, que sofreram o teatro supremo, bem longe da verdade absoluta, né? O ponto demoníaco ali, né? Que eles chamam dos sofredores, dos traidores, né? Que na verdade estavam ali plasmando o outro oposto, para que Deus seja a justiça extrema, né? A justiça que une os extremos, a justiça plena, né? Então ali nos fundamentos tinha o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, né? E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e suas portas e seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Ou seja, veja, era uma simetria, uma cidade simétrica, né? E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro, né? Era de tão brilhante que era, né? De tão resplandecente, assim, ele tentava comparar um ouro puro semelhante a vidro puro, porque tinha ali aquelas, nós conseguimos ali manipular, né, com sutileza as estruturas moleculares, as estruturas atômicas, e nós conseguimos criar matéria feita de luz, né, que ele não conseguia explicar ali, né, mas é uma cidade de luz. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa, O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda. Assim vai até o 12º, que é a ametista, né, que é a pedra violeta. O quinto é sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, e o 11º, no caso, na Bíblia fala décimo, mas é jacinto, e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, né? Cada uma das portas era uma pérola. Veja ali a interação, né, com a plenitude do reino ali mineral, já encontrando a luz, né? Que vira o quê? Uma pedra preciosa, né? O reino vegetal, quando encontra a luz, vira o quê? Né? Uma flor, né? O reino animal também, ele encontra a luz ali, ele se torna aquela entidade que já transborda para o reino humano, que ele já é a própria existência, né? Ele se torna a emoção ali, a interação com o homem, né? Quando ele transborda, quando o animal transborda, ele entra para o reino teatral, né? Então veja que esse transbordar ali é o que nós buscamos, né? Que é passar por reino posterior e continuar o movimento até que você tenha grandeza o bastante para suportar voltar a ser pequeno e até querer isso, né? Então essa é a troca da Toros ali, é onde pai vai para filho e faz o giro, reposicionando as 12 de cima e 12 embaixo, que nos mantém em movimento, né? Cada um experimentando aquilo que sua alma é, né? Para que se mantenha sendo. E esse percurso é o ser por todos os ângulos, entendendo o que você não é. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então veja, na Nova Jerusalém não tem igreja, você não vai rezar mais, você não vai precisar mais expandir, você já é a expansão, né? Já é ali o corpo de Deus. Nós já somos Deus em atuação no tempo, né? No espaço-tempo. Embora eternos, enxergando a eternidade, teremos que, por consciência, que mergulhar no tempo, que criar o tempo, que desdobrar movimento, que recriar, que embaralhar, que gerar discernimento, né? Teremos de manter o percurso da realidade. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Tá vendo o que eu falei, ó? Que ele vê ela toda de luz, né? Feita a nossa matéria sutil ali, com as estruturas moleculares e atômicas, nós criamos ali de luz estruturas vibracionais que se opõem às vibrações de nossas moléculas, ou seja, se tornam sólidas, né? De acordo com o nosso tato. Então a gente consegue sentar, pisar, pular, usar a luz, né? Então a luz se torna, a luz cria um campo magnético com força o bastante para sobrepor o nosso.
Então você tem luz sólida, né? Mas ele não consegue explicar aquilo ali na época. Até agora é um pouco difícil. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o cordeiro é a sua candeia, né? Ou seja, tudo isso, por quê? De onde vem a fonte, o entendimento para fazer essa luz existir? Não só de maneira técnica, mas de maneira coerente, vibracional e emocional, né? Vem da verdade viva. Então, por isso que diz que vem do cordeiro, vem daquela conexão com Deus, vem da coerência, né? Então as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão sua glória. Então toda a glória do rei da terra, os reis da terra serão posicionados diante da verdade. E a verdade vai trazer para eles sua glória. Eles vão falar, não, essa glória não é minha. E trarão para o centro. Assim como Lúcifer vê agora e fala, essa glória não é minha, é de Deus, leva para Deus, né? Assim a gente mantém o movimento, né? Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas, né? Não haver noite e dia porque nós dominaremos o espaço-tempo, né? Então o movimento vai se tornar muito relativo. Em um segundo está do outro lado. Então dia e noite depende da tua vontade, né? A gente domina toros no nosso reino, né? Isso já é possível agora, imagina daqui a pouco, né? A glória e a honra das nações lhe serão trazidas, né? Novamente, a mesma coisa ali, ao transbordar o rio, levando para o mar a glória, a honra, até para poder ter ali também a proteção, o acolhimento, o contato com Deus, né? Os reis cansam de querer segurar o escuro e percebem que no escuro são cores, não são luz. E precisam voltar para a luz, serem a luz juntas, só na verdade absoluta. Que Deus traz através do verbo que fala por todos nós. E aí isso se torna a união, a gratidão, o amor, a conjuntura da verdade, que nos faz um, nos dá alívio, né? Em contraste extremo ao que a gente mais foge, que é o caos, a agonia. A agonia mais que o caos, né? Porque às vezes a gente enfrenta o caos com luz, com energia, né? Então a gente quer enfrentar o caos, precisa, pode. Mas a agonia não, a agonia é ruim sempre, né? Ninguém quer estar ali na agonia. A agonia é você fora de si. Então normalmente você é jogado ali para voltar e amar a ti mesmo, né? Amar a parte de Deus que você é, aceitando que você é menor que o todo. Isso é alívio, né? Quando você se torna maior que o todo, você queima no resto, no escuro. Então vamos lá. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, estamos ali fragmentados em aspectos extremos da verdade, né? Então nós somos a própria verdade, a própria coerência. Então essa é a igreja transbordando, diante de tudo que sofremos, de tudo que carregamos, em todos os cantos teatrais, espaço-temporais, os sonhos, os pesadelos que ali eram reais, mas que agora acordamos aqui, podendo enxergar de cá para lá e mergulhar ali conscientemente, com a certeza da volta segura, né? Daqui para lá é fácil interagir com aqueles ecos ilusórios, né? Mas nós sabemos, com a proximidade temporal daquela dor, que ela é bem real, bem sólida. E nós sabemos o mérito daqueles ecos, nós os amamos, né? Porque somos nós. Então, esse posicionamento da verdade absoluta é a pureza, é a coerência, é a justiça, né? Incluindo o domínio e o posicionamento do caos, né? Incluindo ali a limpeza, a higienização que faz com que tenhamos que jogar a sujeira, o impuro, onde lhe é devido estar, né? Então, a coerência ela precisa sim lidar com os aspectos opostos, mas de maneira consciente, né? Então é ali que nós mantemos limpo, ali que a gente se foca no que é limpo, ali que a gente cria o que é limpo, ali que a gente é a limpeza, né? Esse reino eterno vai reciclando todos os pontos ali que se fragmentam e se desfragmentam, para que mantenha essa limpeza viva, que é a própria coerência, o resultado e a causa de todo o processo ao redor. Assim somos movimento em relação ao estático, parado, nada, que agoniza, né? Nos faz agonizar. Porque te desfaz, te abocanha. Você está em você mesmo, não tem passo, não tem ser. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então ali ele vê aquele fluido, né, de vida, aquele fluido de energia, aquele fluido harmônico de alívio, que só a própria luz, que só a própria coerência, que aquilo que se procura no escuro pode dar quando se encontra. Para se encontrar, precisa se perder. Como se veria? Como se reconheceria? Como se sintetizaria sem antes se ausentar daquela sua presença, né? Como que veria sem os extremos opostos? Como que o meio saberia discernir, reconhecer, né? Como saberia ali onde está? Então esse é o processo, né? Volta para a coerência limpo, porque viu a sujeira e consegue ali reconhecer tudo que é sujo para deixar de lado, para se proteger dela, né? Assim, os anjos precisam se passar ali por pequenos
pontinhos, pequenos fragmentos que são homens, para que as suas limitações um dia julguem aos próprios anjos, né, no final. Porque aí eles vão poder dizer: opa, anjo, você nunca viu o que eu vi. Disso aqui você não entende. Você me ouça. E aí que o povo de Deus, depois de voltar do inferno, julga até os anjos, né, como está escrito.